No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a bomba de levodopa. Vocês já devem ter ouvido falar bastante disso por aí. Tem se falado muito nos últimos meses, principalmente porque esse tratamento para pessoas com doença de Parkinson foi aprovado recentemente pelo FDA, a agência americana que controla os medicamentos. E claro que apesar desse tratamento já ser usado há bastante tempo em outros países do mundo, países da Europa, da Ásia e até mesmo no Canadá, essa aprovação pelo FDA, que é um pouco mais pertinho da gente, deixa a gente sim mais ligado nessa novidade que pode vir pra gente em breve. No Brasil, essa bomba de levodopa está atualmente em processo de aprovação pela Anvisa, ela ainda não foi aprovada, mas a gente tem esperança de que ela seja aprovada em breve. Por isso que é interessante que pessoas com Parkinson e familiares de pessoas com Parkinson, amigos de pessoas com Parkinson, entendam um pouco mais o que é essa nova modalidade de tratamento para essas pessoas, que pode, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas com doença de Parkinson. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é essa tal dessa bomba, o que tem dentro dela, como que ela funciona e principalmente quais são as pessoas com doença de Parkinson que de fato vão se beneficiar desse remédio. Então fica aqui até o final, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e enviar esse vídeo para quem você acha que vai se interessar sobre o assunto. Vou começar explicando um pouco sobre o que tem nessa bomba. A bomba de levodopa, na verdade, contém dois medicamentos, foslevodopa e foscarbidopa, que nada mais são do que dois ésteres de fosfato, duas formas quimicamente parecidas, mas não iguais, da levodopa e da carbidopa. Talvez esses nomes vocês já devam ter ouvido falar. A levodopa é a molécula padrão ouro, tratamento padrão ouro para pessoas com doença de Parkinson, porque ela consegue repor no cérebro dessas pessoas uma substância que essas pessoas deveriam estar produzindo, mas estão produzindo de forma diminuída ou inadequada, que é a dopamina. Então, levodopa repõe dopamina. Dopamina é a substância que pessoas com doença de Parkinson estão produzindo de forma insuficiente. E a carbidopa, assim como a benzerazida, nada mais é do que uma molécula que garante que a levodopa seja usada predominantemente pelo nosso cérebro e não por nenhuma outra célula do nosso corpo, o que ela poderia ser, já que a dopamina também tem funções fora do nosso cérebro. Então a carbidopa e a benzerazida garantem que essa molécula vai entrar lá no cérebro de forma quase que intacta para ser usada só pelos nossos neurônios. É igual um pai ou uma mãe que leva a criança até a porta da escola, garantindo a segurança dela até ali, mas não entra. Então essas moléculas servem basicamente para isso. Só que até o momento, tanto a levodopa quanto a carbidopa e benzerazida só conseguem ser usadas pelo nosso corpo quando elas são absorvidas pelo nosso tubo gastrointestinal, então quando são tomadas pela boca. Isso traz alguns problemas. O primeiro é que ela acaba entrando em contato com as substâncias que a gente ingere, com as coisas que a gente come, com a nossa dieta. Outro ponto é que essas moléculas, elas também entram em contato e são influenciadas pela quantidade e qualidade das bactérias que a gente tem no nosso tubo gastrointestinal. E por último, a absorção dessas moléculas também é muito influenciada pela velocidade dos movimentos do nosso tubo intestinal, que tem uns movimentos de peristaltismo, que fazem com que o alimento, os remédios, passem da boca até o final do nosso tubo. Isso por si só já traz alguns problemas. Apesar da levodopa ser a molécula padrão ouro, ela não é perfeita. E esses são alguns dos problemas relacionados ao uso da levodopa. O primeiro deles está relacionado ao tempo entre tomar o remédio e se alimentar. Bons neurologistas, especialistas de preferência em distúrbios de movimento, avisam os pacientes que eles precisam sempre tomar a levodopa longe das refeições, porque o alimento da dieta, principalmente as proteínas, eles influenciam muito a absorção da levodopa do nosso tubo gastrointestinal para o nosso sangue. É como se a proteína e a levodopa tentassem entrar pela mesma portinha. Se tem um monte de proteína junto com a levodopa vai acabar competindo para entrar e vai ser pior absorvida. Se a pessoa tomar a levodopa com um copo de leite, isso já é suficiente para prejudicar muito a absorção da levodopa. Então esse é o primeiro problema, né? Pessoas que tomam levodopa têm que tomar bastante cuidado com os horários de tomada do remédio e os horários da refeição. O que, se a gente toma 3 vezes ao dia, é manejável. Mas se um paciente toma 5, 6 vezes
prolopa por dia, isso já começa a se tornar um problema, porque ele acaba ficando com pouco tempo para se alimentar. Outra questão tem a ver com as bactérias do intestino. Existem alguns tipos de bactérias que moram no nosso intestino que podem prejudicar a absorção da levodopa. E pessoas que fazem uso crônico de levodopa podem ter mais dessas bactérias. Pode haver também um supercrescimento bacteriano intestinal em pessoas com doença de Parkinson, que também pode prejudicar a absorção da levodopa. E outro ponto é que eu falei que a absorção da levodopa ela é muito influenciada pelo mecanismo de movimento do nosso tubo gastrointestinal. E esse movimento, assim como todos os movimentos do corpo, está diminuído em pessoas com doença de Parkinson. Então, se eu tenho menos movimento do tubo gastrointestinal, eu tenho uma pior ou uma mais lenta absorção da levodopa. Alguns pacientes dizem que tomam o comprimido de levodopa e ele demora muito tempo para começar a fazer efeito. Outros falam pra gente que às vezes tomam e parece que aquela dose não bateu, parece que não foi absorvida e de fato pode ser que não tenha sido mesmo. Então, de novo, apesar da levodopa ser a molécula padrão ouro, nós temos alguns problemas relacionados ao fato de que a gente precisa tomar ela pela boca para ela ser absorvida. Outra questão está relacionada ao fato de que o paciente precisa tomar o comprimido de tempos em tempos. A levodopa, na dose inicial, é tomada 3 vezes ao dia. A gente pega o tempo que o paciente fica acordado e divide isso em 3 horários. Lembrando que não faz muito sentido, se a pessoa não tem sintomas noturnos, de tomar levodopa e logo em seguida ir dormir. E o paciente vai começar tomando aí 3 vezes ao dia. Aí esse remédio cai no estômago, passa para o intestino delgado, lá ele é absorvido, entra no fígado, grande parte dele filtrado pelo fígado, aí ele cai no sangue, aí no sangue ele viaja até perto do cérebro, no cérebro ele passa o que a gente chama de barreira hematoencefálica e de fato entra no cérebro, para aí ele começar a fazer o efeito dele. Em pessoas sem dificuldade de absorção, a levodopa tem um efeito aí que começa entre 30, 40 minutos, às vezes até 20 minutos. E tem uma duração no sangue de cerca de 2 horas. De uma forma ou de outra, a gente acaba dando essa levodopa, ou seja, dando essa dopamina para o paciente de uma forma muito pulsátil. Chega aqui 8 horas da manhã, toma sua dopamina. Aqui 1 hora da tarde, toma sua dopamina. Aqui 7 horas da noite, toma sua dopamina. E é diferente da forma na qual o nosso cérebro faz em pessoas que não têm doença de Parkinson. Nessas pessoas, a dopamina é produzida quase que continuamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não dessa forma extremamente pulsátil. E isso também traz alguns problemas, que eu vou falar daqui a pouco. E aí foram desenvolvidas essas formas FOS-levodopa, FOS-carbidopa, que são esses ésteres de fosfato, que nada mais fazem do que permitem que essas substâncias sejam absorvidas pelo subcutâneo, embaixo da pele, e não só pelo tubo gastrointestinal. Dessa forma, o medicamento não precisa passar por o tubo gastrointestinal, onde ele pode ter várias influências negativas na sua absorção, e também faz com que essas medicações possam ser administradas de forma contínua ao longo do dia, e não de forma pulsátil. São medicamentos que podem ser administrados 24 horas por dia, têm efeito 24 horas por dia, sem que o paciente fique precisando lembrar de tomar o comprimido 5, 6 vezes ao dia. A ideia, então, é conseguir substituir quase que totalmente a levodopa que o paciente toma pela via da boca, por via oral, todinha para a via subcutânea, usando essa bomba de FOS-levodopa, FOS-carbidopa.